Chegou a hora do nosso quadro Segredos do Alambique com Sidney Maschio. Hoje nós vamos aprender como elaborar uma carta de cachaças para um bar, um restaurante ou para o próprio bar particular de casa. Vamos então falar ao vivo com ele? Sidney Maschio já está aqui com a gente no telão. Sidney, bom dia para você. E olha, hoje você não vai reclamar que a gente está te dando 14 minutos de entrevista, ou seja, não tenho o que reclamar. Bom dia para você. Vai dar para falar sobre criação de carta no bar, em casa, no restaurante ou no próprio bar. Enfim, vai dar para discorrer muito bem. Eu sei que você tem um convidado especial. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. Olha que alegria, cara. Olha a minha cara de alegria, né? De ter 14 minutos. Né? Acho que o assunto vale, né, Renata? Então a gente fica feliz de poder falar bastante, né? Mas o meu convidado para hoje é um companheiro aí muito conhecido no meio da cachaça, gente muito boa, meu amigo profissional de marketing, Milton Lima, que é membro fundador da Cúpula da Cachaça e proprietário aí do Chalés e Cachaçaria Macaúva, que fica aqui em Analândia, no interior do estado de São Paulo, perto ali de Pirassununga, que é a terra da cachaça aqui no estado de São Paulo. Né? E o Milton é um pioneiro nessa história de criar cartas de cachaça. Bom dia, Milton Lima. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Bom dia, Sidney. Obrigado pelo convite. Sempre uma delícia falar com você e ainda mais quando o assunto é cachaça, né? Pois é, né, Milton? Como é que é essa história? Como é que surgiu essa ideia de começar a fazer cartas de cachaça? Bom, Sidney, essa história começa mais ou menos no final de 2011 para 2012, quando eu fui fazer a carta. Na verdade, eu fui fazer um cardápio aqui da Cachaçaria Macaúva. E o Luiz Arcan, que é meu parceiro de longa data aí nos projetos que eu faço, ele sempre está envolvido na parte de designer, de criação desses projetos. Quando a gente foi fazer o cardápio, eu falei, não queria uma coisa assim tão simples, né, como uma lista no cardápio. E aí o Arcan sugeriu, poxa, por que a gente não faz uma carta de cachaça? Tipo as cartas de vinho, né? Cara, e aí eu falei, não, então vamos fazer uma coisa até melhor, uma coisa que tenha lá o produto, a cidade, a região, a madeira, com o que ela harmoniza, né? Então a primeira carta que eu fiz foi a carta da Cachaçaria Macaúva, né? E deu muito certo, né? Aí começaram a surgir outras cartas e a ideia pegou bem. Outras quantas, Milton, que você já fez, hein? Já fez bastante, né? Ah, Sidney, eu tenho umas 20, 25, mais ou menos, por aí. Foram várias Uhum. cartas para bares interessantes. Tem uma carta que eu tenho um carinho muito especial, que foi uma carta que a gente fez para um festival de cachaça em Londres. Então essa carta ficou muito bonita. Aliás, eu tenho a tela aqui, ó. Essa é uma carta que eu tenho um orgulho muito grande, porque foi um trabalho incrível de levar a cachaça para o velho mundo, né? Muito bonita, aliás, ficou essa carta, né? Ô, Milton, agora me fala assim o seguinte: o que é que tem de ter numa carta de cachaça? Quer dizer, quais são as informações que você precisa pôr na carta sobre cada cachaça que você coloca ali naquele cardápio, naquela carta, digamos assim? Muito bom. Sidney, a coisa mais rica que a gente tem na cachaça é a sua diversidade, né? Então a gente tem as regiões, a gente tem as madeiras, a gente tem os processos, o envelhecimento. Cada cachaça é uma história, né? Então você tem muitos elementos para trabalhar. Eu gosto muito, nas cartas que eu faço, em ter essa diversidade para poder mostrar, para representar a instituição cachaça. Então, por exemplo, é fundamental você ter o teor alcoólico, a madeira que ela foi envelhecida, quantos anos ela foi envelhecida, com o que ela harmoniza, né? Ah, é legal comer com uma carne de porco, essa aqui harmoniza com uma sobremesa. Orientar o máximo de informação. Eu gosto muito também de contar a história do produtor. Então, a carta acaba sendo
completa, né? Você tem a história do produtor, a região, a madeira. Então, quanto mais informação eu colocar na carta, acho que mais completa ela fica. O que eu acho muito interessante, né, na cachaça é justamente essa coisa de... Ela está dentro de um contexto cultural, histórico, de gastronomia, né? Gastronomia de uma região é a história de uma região, né? E a cachaça, ela traz tudo isso junto com ela, né, Milton? E as pessoas geralmente não Sim. têm essa informação, né? Eu costumo dizer, Sidney, que cada garrafa, cada rótulo é cheio não só de cachaça, mas cheio de história, né? A história daquela região, daquela família, muitas vezes foi o avô, o bisavô que veio da Europa e começou a trabalhar na lavoura, né? Então, toda cachaça tem uma história. Então, por que não contar essa história? Eu acredito que a carta de cachaça acaba sendo uma forma de você ajudar a quebrar um pouco o preconceito que a cachaça tem, né? Existe uma história, vamos valorizar a nossa história, né? Então, eu acho que a carta tem esse papel de mostrar, dissecar o produto, né? Ter todo tipo de informação, mas, ao mesmo tempo, contar uma história que isso certamente vai contribuir para que a cachaça vá para o seu devido lugar, né? A cachaça é o destilado mais incrível do mundo e ela só não é reconhecida por isso, por puro preconceito, por falta de informação. Ô Milton, a partir do momento que você começou a fazer carta de cachaça, né? Você meio que virou uma referência nesse assunto, né? Quantos prêmios você já ganhou por conta disso? Ah, legal, Sidney. Olha, a gente acabou sendo pioneiro, meio que sem querer. A ideia era fazer um trabalho legal, não imaginava que isso fosse reverberar tanto assim no mercado, né? Hoje você vai num restaurante legal, tem uma carta de cachaça, né? Então, a gente tem uma honra de ter contribuído com isso. Existe um prêmio muito importante no setor, que é do Prazeres da Mesa, e a gente ganhou, foram 4 prêmios até hoje, a gente ganhou os 4, todos consecutivos, com as 4 cartas aqui da Cachaçaria Macaúba. Então é muito legal você colocar a Analândia, né, uma cidade de 5.000 habitantes, muito desconhecida, colocar ela no mapa entre o Rio e São Paulo, onde estão as grandes cartas de drinks, as cartas de cachaça, né? Então é muito legal a gente colocar cachaça, colocar Nalândia aí nesse mercado. Ô Milton, agora, a partir aí desses prêmios e de toda essa festa que se fez em torno das cartas de cachaça do Macaúba, principalmente, mas das outras também, né? Você sentiu que existe hoje um interesse novo dos restaurantes, dos bares em geral, em torno desse assunto, quer dizer, fazer uma carta de cachaça para meio assim, como que dividir essa informação com os seus clientes, fazer uma degustação orientada de cachaça, não só jogar cachaça na mesa do freguês e dizer, olha, se vira aí, toma aí, fique à vontade. Certamente mudou muito, né? Se a gente falar de 10 anos aí para cá, que a gente começou com esse projeto das cartas, você percebe que hoje os restaurantes você já tem um copo adequado, você tem uma variedade de cachaças extra premiums, cachaça envelhecida. Então, mudou bastante, sim, o cenário nos restaurantes em relação à cachaça. Antigamente, você ia em qualquer bar da Vila Madalena, você ia encontrar 2, 3 marcas lá de sempre as 3 marcas, sempre as... Hoje não, hoje já existe uma diversidade, hoje o dono do bar, o bartender, ele entende que se ele não tiver uma carta de cachaça interessante, não vai ser bom para o negócio dele. Né? E eu costumo dizer, Sidney, que a carta por si só ela não funciona sozinha. Né? A carta ela precisa de um carteiro, ela precisa ser entregue, né, ao seu remetente. Né? Então, o garçom, o chefe de bar, o maître, é fundamental ele estar preparado, ele estar treinado. Então, quando eu faço uma carta para um restaurante, não é só fazer a carta e selecionar as cachaças. Primeiro tem que entender bem aquele restaurante, qual é o tipo de público que ele atende, para você ter uma cachaça adequada com o padrão daquele cliente. Né? Então, eu acho que é treinar a brigada, treinar o garçom, treinar o bartender, ou
ou o maître da casa é importantíssimo, porque não adianta ter uma carta se a gente não tiver o carteiro para fazer essa ponte entre o produtor e o consumidor. Ô Milton, agora quais são os seus próximos projetos em termos de cartas, em termos desse contato com o seu cliente? Sidney, essa pandemia toda aí tem dificultado as coisas, mas ao mesmo tempo também você pode ver isso com bons olhos e ver o lado bom da coisa, né? E acabar desenvolvendo outros projetos. Durante a pandemia, eu finalizei agora um projeto muito bacana com um amigo nosso, o Leandro Batista. Eu ajudei ele a fazer uma carta de drinks, né? Todos drinks com cachaça. A gente fez isso durante a pandemia, sem sair daqui do Macaúva, só falando por WhatsApp, fazendo reuniões, e a gente conseguiu desenvolver um projeto super bacana com 40 drinks só com cachaça, né? Esse projeto acabou de ser finalizado, e agora, Sidney, eu estou com o projeto o maior, o mais interessante da minha vida, a carta mais importante, sem dúvida alguma. Na verdade, Sidney, esse ano eu completo 50 anos de idade. Também completo 20 anos dedicados à cachaça. E a Cachaçaria Macaúva vai completar 10 anos. Então, são 50 anos, 20 anos e 10 anos. Então, eu quero celebrar as pessoas, os lugares que eu conheci, as cachaças que eu trabalhei. Então, na verdade, o que eu quero fazer é uma carta, mas é como se fosse um livro de arte, que conta toda essa minha trajetória, todo esse meu relacionamento com os produtores, os lugares, as personalidades que eu conheci. Então, eu quero celebrar, comemorar numa carta gigantesca com aproximadamente 200 marcas. Muito bom. Ô Milton, a gente vai ficar esperando esse projeto se concretizar. A gente sabe que saindo daí, do Macaúva e da sua seara de criação, vai vir coisa boa. Queria te agradecer demais a participação aqui no nosso programa. Você sabe que a gente está sempre aqui à disposição para falar de cachaça, e quando tiver esse projeto andando, você me fala de novo. Obrigado, viu, Milton? Abração para você. Com certeza, Sidney. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Assim que essa carta ficar pronta, eu vou te mandar uma e qualquer coisa a gente faz um programa para falar dela. Muito obrigado. Abração. E eu volto então com você, Renata Maron. Muito obrigado. E é isso, Renata. Então, viva a cachaça. Beba sempre com moderação, tá? Obrigada, Sidney. Um beijo para você. Bom programa hoje à noite para você, viu? Um abraço e até quinta aqui na nossa próxima semana.